colocaram fumaça. Som. Paz, vamos ficar de pé. Vamos orar clamando a Deus pela presença dEle nesse lugar, nessa casa, nessa noite. A palavra do Senhor diz que onde dois ou mais se reúnem, ali o Senhor se faria presente. É uma promessa do Senhor. E aqui nós estamos, Pai, reunidos em Teu nome, clamando pela Tua presença. Estamos aqui para Te adorar. Estamos aqui, Senhor, para nos oferecer como sacrifício vivo.
diante de Ti, no Teu altar. Aqui nós estamos, Pai, com tudo que nós temos, que é o nosso tempo, o tempo que o Senhor nos deu. Aqui nós estamos, Pai, diante de Ti, na Tua casa, reunidos como igreja, reunidos como irmãos. Abençoa, Senhor, cada um que está online, cada um que vai assistir esse culto depois, que vai participar desse culto. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, através dos louvores, através da palavra, a palavra que é Tua, a palavra que edifica, a palavra que transforma. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade. Somos gratos a Ti, Senhor, somos gratos a Ti pelo Teu amor incondicional, pelo Teu amor incomparável, pelo Teu amor que não depende das circunstâncias, pelo Teu amor que é inconfundível, Pai. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós somos livres, livres em Ti, livres para Te adorar, livres em Ti, Senhor. Aqui nós estamos, Pai. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
obrigado pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só
da tua presença, ansiamos pela tua presença, desesperados pela tua presença. Venha nos encontrar, venha nos encontrar, nos encontra aqui, Jesus. Coração rasgado, um coração quebrantado, só pra te adorar.
Vai declarando isso. Declare isso para você mesmo. Declare isso para sua alma. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. O Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos. Ele é grande, Ele é maior do que tudo e maior do que todos. Nenhuma circunstância, nada pode mudar o poder de Deus. Nós não acreditamos em coincidência, nós acreditamos em propósito. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um. A palavra que Ele colocou no meu coração para estar ministrando essa noite, eu tenho certeza que a palavra é, como a Bíblia diz várias vezes, que a palavra é como uma semente. E uma semente, ela vai dar frutos. Ela precisa de uma terra, ela precisa de uma terra fértil. E o coração do homem, o nosso coração, ele é a terra para receber essa semente. Eu tenho aprendido que todas as vezes que o Senhor quer nos mudar de nível em qualquer situação, todas as vezes que o Senhor quer mudar, Ele quer nos elevar em um nível de autoridade em qualquer área das nossas vidas, seja área financeira, seja na área espiritual. O Senhor, Ele vai nos levar ao limite, até o nosso limite, para que a gente possa alcançar um nível diferente, para que a gente possa entrar em lugares diferentes. O Senhor Ele vai parecer que está sendo duro demais, Ele vai parecer que está sendo severo, mas é porque Ele está nos esticando, Ele está nos levando a um limite, ao máximo aonde a gente consegue, aonde a gente acha que acabou, e às vezes é necessário que acabe mesmo, para que Ele possa fazer algo novo na nossa vida. O Senhor tem me falado isso, eu tenho vivido isso nesses dias, e eu não tenho dúvidas de que o Senhor está falando aos nossos corações nesses dias. O Senhor, Ele não vai nos tentar, o que tenta é Satanás. O Senhor, Ele vai nos provar, é nos provar. O Senhor, Ele nos prova, Ele nos leva a lugares onde a gente, por nós mesmos, não vamos suportar. Mas quando a gente entende que é o Senhor que faz o impossível, então Ele pode fazer, então Ele começa a agir. Foi assim naquele casamento, o primeiro milagre de Jesus que a Bíblia relata. Quando acaba o vinho, se não estivesse acabado o vinho, se ainda tivesse um pouquinho, eles iam levando, ia ter pouco vinho, ia faltar um pouquinho, mas não ia ser necessário fazer o milagre. Mas quando acabou o vinho, quando não teve mais nada, aí Jesus fez o milagre. Às vezes é necessário que acabe, para que a gente não tenha mais nada o que fazer. E aí sim o Senhor, Ele vai fazer. Aí o Senhor entra, porque Ele é o Deus do impossível. Pode se assentar, você que se encontra aqui no templo, você que está assistindo online. Abra seu coração, para que o Senhor venha falar ao teu coração nessa noite. Eu sei que o Senhor já tem falado através dos louvores, através das canções que foram aqui ministradas, e eu sei que o Senhor vai continuar falando. A palavra diz que onde 2 ou mais se reúnem no nome de Jesus, Ele está presente. Não é que 2 pessoas, onde tem 2 pessoas, Deus está. Não, Ele fala onde 2 ou mais se reúnem no teu nome, no nome dEle, aí Ele está presente. E eu creio que aqui nós somos mais de 2 que estão em nome de Jesus, amém? É possível ter lugares onde tem multidões e Deus não está presente. E existem lugares, e eu creio que nessa noite é um desses lugares onde tem 2, 3, 4 pessoas,
mas estão reunidas no nome de Jesus. Eu creio que ninguém saiu da sua casa para vir aqui nessa noite por outro motivo a não ser para adorar ao Senhor, para ouvir uma palavra. Amém? Como eu disse, o Senhor, Ele tem me falado isso, que todas as vezes que Ele quer nos levar a um nível maior de autoridade, seja em qualquer área, nessa área o Senhor vai nos levar até o nosso limite. Porque na maioria das vezes, por nós mesmos, nós não vamos ter coragem de dar esse passo para entrar nesses lugares, porque é conveniente para a gente quando a gente está em um determinado lugar que é confortável, e eu digo isso em todas as áreas da nossa vida. E há uns dias atrás, como alguns aqui sabem, a gente passou por uma situação onde a gente, depois de 18 anos morando no mesmo lugar, a gente foi meio que obrigado a sair daquele lugar. E hoje, graças a Deus, a gente está morando num lugar muito bom. Mas foi necessário nesse intervalo aí, onde nesse intervalo nós não teríamos um lugar para chamar de nosso lar. A gente ficou na casa de amigos, não faltou pessoas que nos ajudaram, glória a Deus. Mas a gente passou dias onde a gente ficou sem aquilo que a gente chamava de lar, para que o Senhor fosse nos dar um outro lugar. Ou seja, acabou aquilo, acabou aquele ciclo, acabou aquilo. Foi necessário que acabasse aquilo para que o Senhor fizesse algo e fizesse algo bom. Porque o Senhor, a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. E sabe, a Bíblia mostra isso em várias situações, como eu disse sobre o vinho. Era uma festa de casamento, era uma festa onde o vinho na Bíblia ele representa a alegria. E ali naquele casamento, se acabasse o vinho, era um sinônimo de tristeza, era um sinônimo de que envergonhar aquele casal, aquela família, porque acabou o vinho para os convidados. E no entanto, quando acaba o vinho, Jesus ele vai, e acontece várias situações para a gente refletir e pensar, porque a mãe dele, Maria, ela diz assim, ela diz aos servos, façam tudo o que ele mandar. E os servos, eles veem Jesus fazendo aquilo. Eles veem que Jesus, ele não transformou a água num estado diferente do que a água estava. Por exemplo, a água não estava líquida e Jesus transformou ela em gelo. Ela continuaria sendo água. E qualquer situação que acontecesse, ela voltava a ser o que ela era. A transformação, ela é diferente da mudança. Porque você pode mudar e depois voltar a ser o que era, mas a transformação não. Jesus, ele transforma aquela água em vinho, e um vinho bom. Ou seja, aquilo que acabou, foi necessário acabar, Jesus ele fez, transformou, trouxe alegria de volta, que é o que representava ali, honrou aquela família, honrou aquela casa. E é isso que Deus faz. Ele mostrou que ele é o provedor, é ele que provê. Mas foi necessário que o vinho acabasse. Foi necessário que o vinho acabasse. E é esse ponto que muitas vezes na Bíblia, muitas vezes na nossa vida, a gente está segurando coisas que já era para a gente ter se desprendido, porque o Senhor espera que você se desprenda daquilo, para que Ele te dê algo novo, para que Ele faça algo novo. Sabe, quando eu vi na Bíblia, eu nunca entendi muito bem isso, o vaso na mão do oleiro. Vaso na mão do oleiro, e fala que vendo ele ali, o vaso ele quebra, o vaso desfaz para fazer de novo. E eu pensava, o oleiro ele representa Deus, nós somos o vaso. O apóstolo Paulo fala isso várias vezes, que nós somos como vasos de barro que carrega um grande tesouro. Então eu sempre pensava nisso, se nós somos o vaso, nós somos representados por aquele vaso, e o oleiro é Deus que nos forma, que nos faz. E no entanto fala que vendo ele, que é necessário que ele quebre aquele vaso e faça de novo. Então eu pensava, Deus, será que Deus então erra? Será que Deus errou? Será que Deus erra? Que aí ele precisa nos quebrar para fazer de novo?
como é isso? E eu, de verdade, eu tentava entender isso. Já ouvi pessoas pregando, mas nunca chegava a esse ponto. E até que um dia, o Espírito Santo trouxe essa revelação para mim. E eu estava vivendo uma situação dessa. E o Espírito Santo me falou assim: não é que eu errei, é porque o que eu quero pôr dentro de você não cabe mais nessa medida. Eu preciso te quebrar e te formar de novo. Porque o que eu quero colocar dentro de você não cabe nessa medida. Eu preciso te quebrar. Agora, esse processo é muito bonito a gente falar, é muito bom falar, mas ele é um processo que ninguém quer viver. Esse processo de você se entregar na mão de Deus, deixar Deus te quebrar e te formar de novo. Mas é assim. É assim, se você não deixar que isso aconteça, se você não desprender da sua vida, porque você ser como um vaso que se entrega na mão do oleiro, você está entregando a sua vida, porque você é representado por aquele vaso. E é isso que é a maior dificuldade nossa, é a gente se entregar por inteiro. Por isso que lá em João 5:25, fala assim que... Por isso, em João 5:25 fala assim, que aqueles que morrem escutarão a voz do Senhor. Ou seja, é necessário você morrer para você ouvir a voz de Deus. Morrer como? Morrer para essa vida. Quanto mais você se desprende, pode observar pessoas que têm vida com Deus, têm comunhão com Deus, pessoas que são sensíveis à voz do Espírito Santo, pessoas que conseguem ouvir a Deus, pessoas que conseguem falar com Deus, ter resposta de Deus, são pessoas desprendidas. Eu não falo que você vai ver pessoas bem resolvidas financeiramente, pessoas ricas, mas são desprendidas. Isso não tem nada a ver com ter dinheiro, não ter dinheiro, mas são pessoas desprendidas. São pessoas que você olha para a vida dela e você vê que nada para ela importa mais do que a presença de Deus. Nada mais. Você pode ter de tudo. Você pode ter de tudo, mas o que você precisa, a sua consciência, aquilo que você precisa de verdade, aquilo que você anseia, aquilo que você prioriza na sua vida, é a presença de Deus. Porque prosperidade não é você ter de tudo, mas é você não ter falta de nada. Isso é prosperidade, isso é viver nesse lugar e colocar a sua vida literalmente nas mãos de Deus. No Evangelho de Mateus 19, a partir do versículo 16, fala do jovem rico. O jovem rico, ele vai chegar para Jesus e ele fala: Senhor, eu faço tudo. Eu creio que todos vocês aqui conhecem essa passagem. Ele fala assim: eu faço tudo certo. Porque o povo estava vivendo uma época em que eles estavam saindo, da lei. Eles estavam acostumados com a lei. A referência deles era a lei. E aí vem Jesus trazendo a graça. E aí eles apresentando a graça. E aí esse jovem, ele se aproxima de Jesus. Ele não era um jovem mau, ele não era uma pessoa ruim, ele só realmente queria entender. E a Bíblia fala que ele era um jovem rico. E ele chega para Jesus e fala: o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Porque, olha, eu já faço isso, isso e isso. Aí Jesus fala assim: te falta uma coisa. Venda tudo que você tem e dá aos pobres. A gente prega e a gente vê o tempo inteiro Jesus, ele quer abençoar os seus filhos em todas as áreas, financeiramente também. Eu não creio que Jesus queria empobrecer aquele rapaz. Mas a Bíblia fala, não são minhas palavras, são palavras da Bíblia, que quando Jesus fala isso para ele, ele se entristece. Então, quando ele se entristece, logo mostra que ele era preso àquilo. Por isso que Jesus falou para ele: uma coisa te falta. Porque Jesus conhece, ele sonda os corações. Então o que faltava? Faltava aquele jovem se desprender daquilo. Se desprender daquilo que ele tinha segurança. Se desprender daquilo que trazia segurança para ele. Jesus não quer que você tenha segurança em mais nada e ninguém a não ser ele. É muito difícil viver nesse lugar. Eu estou lutando para viver nesse lugar. É muito difícil você viver nesse lugar onde você não tem, você não busca, você realmente não espera segurança em mais nada e nem ninguém, porque pessoas vão te decepcionar, governos mudam,
Pessoas passam na sua vida, pessoas te ajudam, pessoas se decepcionam, pessoas te machucam hoje, pessoas te ajudam amanhã. Se você for viver nisso, você vive numa montanha russa. Mas não, quando você, o apóstolo Paulo, ele fala isso: eu só posso servir a vocês porque eu sou livre de vocês. Eu sou livre de todos. Você ser livre não é você se isolar, é você ser livre, você realmente ser desprendido. Você não colocar a sua confiança, as suas emoções, a sua alegria, a sua tristeza e nem a sua alegria em nada mais do que Jesus e em ninguém. Todas as vezes que, sabe, Deus um tempo atrás falou isso para mim. Sabe por que você se frustra? Porque você coloca pessoas no meu lugar. No lugar que é meu, você coloca pessoas. Existe um lugar, existem coisas que Deus vai fazer por você, mas existem coisas que só Deus vai fazer por você. E isso existe uma diferença. Então todas as vezes que eu coloco pessoas no lugar que é o lugar de Deus, o que é esse lugar? É eu depositar, essa pessoa pode ser minha esposa. Às vezes tem coisas que eu preciso resolver com Deus, que só Deus vai fazer para mim. Se eu jogar em cima dela, eu vou me frustrar, porque ela não tem condições de me ajudar nessa área, ela não vai conseguir, eu vou ficar frustrado, ela vai ficar triste, e ficou todo mundo triste. E Deus assim, é porque ela não tem condições de resolver isso. Isso é coisa minha, é comigo, você tem que vir para mim. Isso aí é impossível para vocês. Então todas as vezes que eu coloco as minhas expectativas em qualquer coisa ou pessoa, pessoas que confiam em bens materiais, que confiam, não me entendam errado, eu não estou falando de você não ter, você pode ter tudo, só que tudo não pode te ter, mas você pode ter tudo, desde que nada te tenha, a não ser Deus, a não ser Jesus. Nada pode ter sua vida, nada pode te prender. Quantas vezes a gente vê pessoas que depositam suas expectativas em uma situação que é chamado, existe uma palavra que para mim ela é do inferno, que eu nunca aceitei isso na minha vida, é uma tal de independência financeira. Que independência financeira? Não existe independência financeira. Existe dependência sim no Senhor. Porque logo se eu sou independente, eu conquistei minha independência financeira, isso reflete alguém que tem muitos bens e tal, e está resolvido teoricamente. Então essa pessoa é independente. Não, você vai ser sempre dependente de Deus. A dependência de Deus é o melhor lugar, é o lugar onde você está mais seguro, é na dependência de Deus. Então Deus, ele procura na Bíblia, em vários lugares, em várias situações, pessoas que estão dispostas a se desprender. Nós vimos aqui no Evangelho, Mateus 19, a partir do 16, que fala desse jovem rico. E ele fala, quando ele fala para ele, e esse jovem se entristece, eu tenho certeza que Jesus também se entristece, porque assim, a Bíblia não fala que ele se entristeceu, mas depois se alegrou e foi lá e fez. Não, ele realmente, naquela situação ali, ele meio que assim, não, isso aí não vai dar não. Agora não. Ou seja, Jesus chegou numa área que todos nós temos na nossa vida. Todos nós temos nas nossas vidas, sabe? A minha oração, ela sempre tem sido assim: Senhor, se tem alguma área da minha vida que eu ainda não consegui te entregar, me mostre e me ajuda para que eu consiga te entregar, porque eu sei que tem. Tem muita coisa que eu ainda tento resolver do meu jeito. Tem muita coisa que eu ainda uso ferramentas, que eu uso coisas que eu acho que vai dar certo, sem antes consultar a Deus. Sabe, lá em casa a gente tem uma coisa: se a minha filha ou qualquer pessoa passar mal, a gente vai no médico sim, a gente pode ir no médico, não tem problema, é claro que a gente vai no médico, mas antes de ir ao médico a gente ora. É a primeira coisa que a gente faz. Sabe, existe um grupo de pessoas que conhecem a Deus, mas quando acontece uma situação, você tenta tudo primeiro, aí no final você ainda fala uma frase: agora não tem como, agora é só orar mesmo. Meu Deus, eu imagino Deus lá assim: cara, você tentou de tudo, eu era para ser o primeiro, eu sou o último na sua vida, eu sou o último. Quando não tem mais nada, você fala: agora é só um milagre, agora só orar mesmo e esperar agora.
Meu Deus, logo você está colocando tudo, a sua prioridade, tudo é Deus. E Deus quer que a gente se desprenda exatamente de todas essas coisas. Porque da medida que a gente vai se desprendendo dessas coisas, o Senhor vai nos entregando mais. Experimenta se desprender financeiramente para você ver o que Deus faz na sua vida. Experimente se desprender da segurança. Segurança em pessoas, segurança em qualquer coisa ou situação que não seja Deus, para você ver como que Ele te mantém firme, como que Ele mantém a sua mente firme nele. Porque a terra, irmãos, a gente só recebe, olha, a terra, ela representa, nós somos formados do pó da terra, mas nós somos criados no céu. Nós somos criados no céu, mas fomos formados do pó da terra. Então, muitas coisas que a Bíblia fala sobre a terra, a Bíblia está se referindo a nós. Especialmente quando fala sobre a semente que é lançada à terra, está falando dos nossos corações. E sabe uma coisa que é muito interessante para a gente ver como que isso funciona de verdade? É a chuva. Existem regiões que são mais chuvosas e regiões que são menos chuvosas. As que são mais chuvosas são aquelas que têm mais árvores. É um clima onde a árvore pega a água da terra ali, a água evapora e a água sobe para o céu. Ou seja, aquele momento ali é a terra se desprendendo e entregando para o céu. E a terra, essa terra que faz isso, ela recebe mais chuva. Ou seja, a terra recebe a chuva proporcional àquilo que ela devolve para o céu. Porque nós não temos nada, tudo que nós temos, dons, talentos, saúde, a nossa vida, tudo foi Deus que deu. Então, quanto mais a gente se desprende, entrega para o Senhor o nosso tempo, a nossa vida, mais o Senhor vai quanto mais a gente devolve isso para Ele, Ele vai nos entregar aquilo. Só que esse processo onde a terra está devolvendo para o céu, ninguém vê. Ninguém vê. É você no seu secreto. Quando a chuva está caindo, todo mundo vê. Mas quando você está devolvendo para o céu, ninguém vê. Isso aí é no secreto, é você e Deus. Por isso que às vezes, eu sempre vou trazer exemplos relacionados ao louvor. Às vezes a gente vê aqui pessoas aqui em cima e você fala, nossa, alguns fluem mais que os outros. Aí você olha assim, porque só vai ser manifesto em público aquilo que você construiu no secreto. Só vai ser manifesto em público aquilo que você construiu no secreto. Então, no secreto é que você é como essa chuva devolvendo para o céu. A sua adoração no secreto, a sua adoração, a sua devoção, a sua vida de oração no secreto, é isso que vai fazer, que vai te honrar no mundo onde a gente vive. Quando você orar, quando você clamar, quando você colocar a mão numa pessoa, quando você interceder por alguém e o Senhor te ouvir, o Senhor está ali com você. Isso só vai acontecer quando a gente conseguir se desprender, quando a gente conseguir se desprender e devolver para o céu aquilo que o céu nos deu. Sabe, quando Jesus transforma a água em vinho, transforma, ele não muda a água de estado, ele transforma a água. Ou seja, a água, para virar vinho, ela teve que deixar de ser água. O tempo inteiro, Deus mostra que Ele nunca quis melhorar a nossa vida. Ele quer transformar a nossa vida. Porque se Ele melhorar, ela pode piorar. Mas quando existe uma transformação, você nunca mais volta a ser o mesmo. Você nunca mais volta a ser o mesmo. Você pode desviar, você vai ser um crente desviado. Você não vai ser ímpio mais. Você não vai ser ímpio. Nunca mais, porque você teve uma transformação, você teve um encontro com Deus. Ainda que você tenha nascido num lar evangélico, é necessário que haja esse momento de transformação na sua vida. Esse é um momento único, íntimo de cada pessoa, pessoal. Sabe por que eu falo isso? Porque Nicodemos,
A Bíblia fala que Nicodemos, ele procura Jesus para conversar, realmente para entender. Nicodemos era um dos chefes da sinagoga. Ou seja, ele não era um bandido, ele não era um cara mau, ele não fazia nada de errado, ele era um cara religioso apenas. E ele procura, ele achava que estava fazendo tudo certo, mas quando Jesus fala para ele assim, é necessário, Nicodemos, que todos nasçam de novo. Ele fala, mas como isso? E aí Jesus explica para ele, ou seja, por que Jesus deixa isso na Bíblia? Nicodemos, ele mostra que era um cara de boa, um cara religioso, um cara que estava religioso até demais. E aí Jesus mostra e fala para ele, por quê? Porque se fosse um bandido, se fosse um cara, um assassino, é muito fácil você falar para ele assim, você precisa nascer de novo. Mas é difícil para a gente entender que nós, o crente, nós que estamos aqui, eu preciso nascer de novo. A Nicole, o Juan, Simone, o Haroldo, você que eu não sei seu nome, o Elber, todos nós precisamos um dia nascer de novo. E eu falo que é só, porque se nascer de novo, logo é uma transformação. Não é a sua vida que mudou para melhor. Agora eu tenho Deus, eu roubava, agora eu não roubo mais. Eu fazia isso, agora eu não faço mais. Não é uma vida melhorada. Deus quer você uma vida transformada. Nascer de novo é você literalmente viver a vida que Deus tem para você. E se não fosse necessário que isso acontecesse, ele não falaria que era necessário. Mas ele fala para a gente que é necessário que a gente nasça de novo. E quando ele transforma a água em vinho, ele mostra que ele é o provedor. E Jesus, ele não resolve ali o problema exatamente daqueles noivos, não. Isso é algo que eu tenho observado muito. O porquê que as coisas acontecem. Às vezes nós, com os nossos olhos humanos, a gente olha muito humanamente, digamos assim, sem olhar o que Deus quer fazer com aquilo. O porquê dessa situação, o porquê que Deus criou essa situação. Basta a gente usar um pouco da inteligência, que a gente vai ver que tem um motivo para aquelas pessoas estarem envolvidas, tem um motivo para ser exatamente aquele cenário. Jesus é Deus. Ele poderia ter transformado aquele vinho ali sem nem mesmo ir lá. Ele poderia ver que o vinho estava acabando e transformando, para eles nem perceber que o vinho rendeu. O vinho rendeu. O máximo que ia ter esse comentário: o vinho rendeu. Mas não, ele poderia fazer isso. Ele poderia ir lá sozinho, passar a mão assim, transformar tudo e ninguém saberia. Mas por que ele fez? Porque ele quer se aparecer? Não. Por que ele fez? Porque ele queria envolver e transformar a vida daqueles envolvidos ali. Eu duvido se a vida daqueles serviçais que participaram daquilo, que buscaram a água, que viram aquilo, eu duvido se a vida deles foi a mesma. Não foi. Aquele pessoal saiu dali evangelizando, a casa dele, a família deles fala, não, é ele, eu vi isso, eu tenho certeza que ele aproveitou para ir na hora que estavam os mais incrédulos ali, ele mudou a vida de pessoas. Então, às vezes a gente vê uma passagem dessa e pensa só assim, Jesus resolveu o problema daquele casamento. Não, ele não resolveu o problema do vinho daquele casamento, é muito pouco. Ele está mostrando que ele transforma. Ele está mostrando que ele transforma, ele não muda as coisas, ele não somente muda as coisas, ele transforma. E ele não queria resolver exatamente o problema do vinho, ele queria resolver o problema da incredulidade daquelas pessoas. Ele queria mostrar para aquelas pessoas que ele é o provedor na vida das pessoas. Sabe, Elias, porque quando a gente entende quem é Deus, quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a ter uma vida com Deus, você começa a conhecer a Deus. E eu sempre falo isso, algumas pessoas discordam de mim. Eu não tenho uma base bíblica para mostrar isso, mas é um pensamento que eu tenho. Porque Satanás conhecia a Deus. Satanás estava no céu. Ele conhecia a Deus. Então eu tenho para mim que quando ali no deserto, Satanás fala para Jesus, se tu é filho do homem mesmo, transforma. Eu acredito que realmente Satanás não sabia
que ele era o Filho de Deus. Ele realmente, por conhecer a Deus, tipo assim, cara, o Filho de Deus, esse cara ele não pode estar passando essa vida aqui. Não é ele. Estou perdendo meu tempo aqui. Porque a Bíblia fala que foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Assim que Jesus recebeu o batismo e uma voz do céu falando assim: este é o meu filho amado. Porque se Satanás soubesse que aquele ali era o Jesus, por que ele matou aquele monte de menino? Ele não sabia, senão ele tinha matado só Jesus. Então ele realmente não sabia. Ele ficou sabendo ali naquela hora. E aí veja que tudo isso que eu falei até agora chega nesse ponto que Jesus, ou seja, ele viveu uma vida até ali, mas a partir dali agora Jesus é Deus. O ministério de Jesus começou ali. Até ali Jesus era Jesus, menino, homem, cresceu. Mas ali, aproximadamente aos 30 anos, foi quando Jesus foi batizado. Ali quando vem, até ali Jesus não tinha sido tentado. Ele não tinha tido uma luta com o diabo. Mas aí é o que eu falo da questão de quando Deus quer te levar num nível diferente, seja de qualquer situação. Jesus era o Salvador. E aí Deus assim, não, meu filho, para você ser o Salvador, você vai ter que viver umas pressões maiores agora. Agora, o caldo vai engrossar agora. E aí ele começa a ser tentado pelo próprio Satanás. Ou seja, Jesus ali, a vida dele mudou. Porque ele ia chegar num nível diferente. Para ele salvar o mundo, ele precisava passar por aquilo. Então, quando a gente vê situações, eu tenho procurado entender o que exatamente Deus quer fazer naquela situação. E isso, para a minha vida, sabe? As situações onde eu estou inserido, eu falo, Deus, por quê? Porque humanamente, a gente só consegue ver isso, é isso. Mas não, o Senhor tem algo a mais. Eu sei que o Senhor quer me mostrar algo a mais além disso. E sabe, Elias, quando a gente conhece a Deus, por que eu trouxe esse exemplo de que Satanás conhecia a Deus no céu? Ele sabe quem é Deus, ele sabe o poder de Deus. Por isso era difícil para ele acreditar que o Filho de Deus estava passando aquilo ali. E quando a gente vê, conhecendo a Deus, Elias, à beira do ribeiro, a Bíblia fala que Deus enviava os corvos para levar o alimento para ele. Olha, Deus enviava ali a provisão para ele. Mas um dia, Deus vira para Elias e fala assim: vai à casa de uma viúva, que ela vai te sustentar. Olha isso. Por que Deus vai tirar Elias dali? Você acha mesmo que Elias estava com problema de provisão? Elias não estava com problema de provisão. E ele vai para a casa da viúva e chega lá e pede ela comida. A viúva só tinha um pouquinho de comida. Como que Deus faz uma coisa dessa? Como que Deus está com Elias ali? É muito mais fácil para eu te sustentar do que jogar nas costas de uma viúva, coitada. A mulher não tem nem para ela. Aí eu vou mandar o marmanjo do Elias para lá para se alimentar. Sabe por que isso? A gente vê essa situação e a gente imagina e a gente pensa assim: nossa, essa mulher matou a fome de Elias. Elias precisava disso não. Deus estava alimentando Elias à beira do ribeiro. E Deus deixa isso bem de propósito para mostrar. Elias não queria resolver o problema de Elias. Deus não queria resolver o problema de Elias. Deus queria resolver o problema daquela mulher. Deus queria trazer uma medida de provisão, de abundância para a casa daquela mulher. Deus queria trabalhar na vida e no coração, na família daquela mulher. E aí Deus coloca alguém que ela precisa se desprender de tudo que ela tinha. Ela tinha tão pouco. E aí ela tinha duas opções, porque se ela retém aquele pouco, Elias não ia poder fazer o que ele fez na casa dela. Deus não ia poder fazer o que ele fez na casa dela. Mas não, ela se desprendeu de tudo que ela tinha, porque ela entendeu que ele era um profeta. O profeta na Bíblia representa a Deus. O sacerdote representa o povo diante de Deus. E o profeta representa Deus diante do povo. Então, quando ela entende isso, ela se desprende de tudo que ela tem e coloca nas mãos de Deus. Ela serve a Deus. E Deus deixa isso na Bíblia para que a gente veja isso como um exemplo e
que a gente entenda e chegue nesse lugar onde tudo aquilo que a gente tem, a gente entregue nas mãos dele. Eu não falo para você pegar todas as suas coisas e dar para os outros, trazer para a igreja, entregar para a igreja. Não é isso que eu estou falando. Você pode ter tudo. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um monte de coisa, mas eu não quero nunca que nada disso me tenha. E sabe a minha oração? Acho até que é por isso que eu não tenho, que eu oro muito assim, falo assim: Deus, eu quero muito isso, mas se for para o Senhor me dar, se for para mudar a minha intensidade de servir, a minha vontade de estar diante de Ti, de estar fazendo a Sua obra, não me dê. Que eu termine na rua, a minha vida na rua, sem nada, mas que eu esteja contigo. Se for para o Senhor me dar, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe até onde eu suporto. Não me dê além daquilo que eu suporte. E Ele tem me escutado. Sabe, nós termos de Deus é diferente de Deus ter da gente. E Deus mostra em todas essas passagens que eu falei. A gente poderia estar lendo, mas para o tempo não ficar, todas essas passagens eu creio que vocês conhecem. Peguei coisas bem conhecidas. Porque Deus, Ele quer que a gente entregue as coisas nas mãos dEle. E sabe, é muito diferente quando a gente tem algo de Deus. Eu tenho Deus. Muitas pessoas, a maioria das pessoas tem a Deus. Você ora, você confia em Deus, você pede a Deus, Ele te responde, você tem uma vida com Deus. Mas e Deus tem quanto de você? Quanto que Deus tem de você? O rio, que a Bíblia fala, Ezequiel, no livro de Ezequiel fala, a gente costuma falar o rio de Ezequiel, mas o rio não é de Ezequiel, o rio é de Deus. E fala de um profeta que entra no rio, e fala que ele vai entrando e a água vai até o calcanhar, e depois a água vai à medida que ele vai entrando mais fundo. Isso representa o rio é Deus, e Ezequiel representa nós, nos representa. Então, quando você está ali, quando Ezequiel está ali, entrando no rio, onde ele ainda consegue andar, ele consegue voltar, ele tem o domínio do corpo dele, ele tem o rio, mas o rio só tem o tornozelo dele. O rio não tem o domínio sobre ele. Agora, o difícil é ele entrar todo no rio até não dar pé mais. Quando você não dá pé, cara, quando você está numa piscina, num lugar que você... é desesperador. A gente estava num lago um tempo atrás e tinha duas meninas assim num lago, ali nele, e tinha aquela boia, aquela corda que separa assim. Simone lembra disso. E duas meninas assim brincando perto da gente. De repente, tinha um lugar que era literalmente da corda, depois da corda afundava bruscamente. E a menina afundou. Ela afundou. A menina, ela subiu em mim. O desespero dela foi tão grande que o que ela viu foi meu braço. Eu não estava vendo a menina. Eu só vi ela subindo em mim, ela subindo, me afundando, pisou em mim e saiu assim, ó, desesperada. Ela saiu, a outra também, aí ela ficou lá na areia, assim, sentada assim, olhando. Ela não sabia o que ela fez, ou seja, ela me matava ali, ela queria sair dali. Então, nesse momento, o lago tinha ela. Ela não tinha controle de mais nada. E é isso que Deus quer que a gente faça. Foi assim que Ele fez com Pedro. Pisa aí e entra. Ou seja, Deus quer que a gente esteja nesse lugar aonde Ele tem tudo de nós, não somente a gente tenha tudo dele. E eu encerro aqui falando, isso é tão poderoso que Pedro, isso é tão poderoso quando você se entrega nas mãos de Deus, quando você não tem reservas, quando a sua segurança ela é o Senhor. Quando acontecem situações na sua vida, tudo que acontece na sua vida, a sua segurança é o Senhor. É nele que você confia para tomar as suas decisões. E Deus deixa um ensino na Bíblia sobre Pedro. Jesus tinha 12 discípulos, apóstolos que andavam com ele ali, mas 3 eram mais próximos, Pedro, Tiago e João. E com Pedro ele estava se sentindo muito forte quando Jesus fala para ele assim, que ia morrer na cruz. Ele fala, não, eu morro no seu lugar, aqui não, ninguém vai encostar no seu não. Ou seja, cheio de razão, cheio de força, andando com Jesus começa. Aí Jesus olha e fala, você está forte demais, deixa eu te falar, hoje ainda você vai me negar, cara. Não, Jesus, aqui não, aqui é fechamento, é nós aqui, ó. Não tem essa, se chegar alguém aqui. Aí
Por quê? Porque ele estava forte, cheio de razão, cheio de coisa. Ele tinha Jesus. E aí quando ele nega Jesus, aí acontece uma série de fatores. Jesus é preso, Jesus é morto, Jesus ressuscita. E aí quando Jesus morre, a Bíblia fala que Pedro, ele volta. Eu me emociono com essa passagem, porque isso é muito forte assim. Pedro, ele volta para a vida que ele tinha, sabe? Ele volta, porque Jesus morre. Apesar de Jesus ter falado tudo que Jesus falou para eles assim: eu vou morrer, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Parece que eles esqueceram tudo. Aí quando Jesus morre, vem uma tristeza, e a Bíblia fala que eles se dispersam. E Pedro, ele faz algo, ele volta a pescar. Ou seja, ele volta a fazer o que ele fazia. Imagina a cabeça desse cara quando Jesus aparece para ele, e ele olha e vê Jesus, e aí ele pensa assim: cara, eu sou um cara assim, eu não sou nada. Eu andei com ele, eu sou incrédulo, eu não acreditei que ele ia ressuscitar, eu não acreditei em nada, eu neguei ele, eu fiz tudo que não podia fazer. Cara, eu não sou nada. Eu vi ele fazendo milagres, eu vi tudo. Aí nesse momento que a Bíblia fala que Pedro se entristece ali com Jesus, ali Jesus fala com ele assim: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Nossa, isso deixa um ensino pra gente assim: meu Deus, na hora que eu achei que eu não era nada, na hora que eu me desprendi de tudo mesmo, na hora que Pedro falou assim: Jesus, ali se Jesus fala assim: Pedro, Satanás me pediu para ir andar com você, cara, eu vou orar por você, porque foi essa hora que Pedro se falou: não, aqui não. Se Jesus fala isso com ele, ele fala: não, ora por mim mesmo, que vai acabar comigo, eu sou um fraco. Aí foi a hora que Jesus falou assim: você vai ser pastor das minhas ovelhas, cara. Ou seja, quando você não acredita em você mesmo, aí é que Deus te fala: agora está no lugar. Você não acredita em você, não é no sentido de vitimismo, não é menosprezo com você mesmo, mas é você ter consciência de quem você é. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O mesmo aconteceu com Isaías. A Bíblia fala que no capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, o rei Uzias representava uma segurança para Isaías. Uma segurança, era o rei Uzias, ele era o cara, estava ali. Aí o rei morreu, acabou a segurança. A Bíblia fala que nesse ano foi o ano que Isaías viu a Deus. Ele entrou nesse lugar no ano que morreu o rei Uzias. Ele entrou nesse lugar. E aí, quando Isaías, que foi igualzinho Pedro, até ali o capítulo 6, até ali Isaías era um profeta que falava sobre o fim dos tempos. Ele falava sobre o que ia acontecer com o povo. Ele falava: ai de você prostituta, ai de você. Ele era um profeta que mostrava o fim, profeta duro ali. Nesse momento onde ele vê a Deus, ele reconhece: eu sou um homem de lábios impuros. Ou seja, Isaías ali, ele viu que ele era farinha do mesmo saco. Ele falou: cara, eu sou igualzinho eles. Ele só viu isso quando ele estava perto de Deus, quando ele viu a Deus. E sabe, um homem e uma mulher de Deus, você conhece se ele anda perto de Deus, é quando ele vê os defeitos nele mesmo, mais que nos outros. Porque Isaías, ele apontou o dedo, falou um monte de coisa, mas ali ele falou assim: cara, eu sou igualzinho eles. Aí, quando Deus pergunta assim: a quem enviarei? Isaías fala: eu sou um homem de lábios impuros. Ou seja, Isaías estava falando assim: qualquer um menos eu não tem jeito mesmo. Ou seja, ele que se sentia enviado, que era o cara que representava Deus ali naquele momento, ele falou: Deus é lábios impuros. Ou seja, eu não posso falar a sua palavra, eu não posso pregar, eu tenho os lábios impuros. Aí a Bíblia fala que Deus purifica os lábios de Isaías, e aí ele fala assim: envia-me a mim. Ou seja, acabou a segurança. Só nesse momento que ele pôde realmente ter um lugar com Deus, e Deus pôde enviá-lo. Sabe, existe um tempo na nossa vida, Nicole sabe, eu sempre falo isso no nosso devocional. Eu acredito nisso de verdade, que existe um tempo na nossa vida que você vai com Deus. Sabe, você vem na igreja, você conhece Jesus,
Ou você cresceu num lar evangélico, nasceu, cresceu num lar evangélico, e aí você vai seguindo a Deus, fazendo as coisas de Deus, seguindo a Deus, mas chega um tempo na vida de responsabilidade, de desprendimento, que você não vai mais com Deus, é Deus que vai com você. Cara, e quando Deus vai com você, sabe por que eu tenho essa convicção? Porque o profeta Elias, ele fala assim: sob a minha palavra não vai chover. E particularmente Deus não queria que ele falasse aquilo, mas Deus honrou a palavra dele. Aquilo ali mostra que é Deus assim, não, ele falou, eu vou honrar o que ele falou. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, na Bíblia, um cara estava ele pregando e o cara atrapalhando ele, atrapalhando, ele virou pro cara e falou assim: faz um favor para mim, fica cego agora. O cara ficou cego. Eu não acho que Deus, o cara que era suposto curar as pessoas, representando a Deus, o apóstolo Paulo, ele fica cego agora, você está me atrapalhando. O cara ficou cego, a Bíblia fala. Ou seja, Deus não quer pôr ninguém cego, Deus não quer que ninguém amaldiçoe ninguém, mas chega um ponto na sua vida de responsabilidade que as palavras que você fala, elas viram sentenças. E esse lugar é um lugar de responsabilidade. Esse lugar é um lugar que você entra quando você se desprende da sua vida. Amém? 9:16, meu Deus, o tempo passa mesmo. Simone já falou aleluia 3 vezes para me entender. Aí eu não olho para ela, eu olho para cá. Vamos ficar de pé e vamos estar orando. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos por tudo que o Senhor é na nossa vida. Te agradecemos, meu Deus, pelo teu amor por nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Te agradecemos, meu Deus, pela tua paciência conosco. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela direção que o Senhor nos dá, pela proteção que o Senhor nos dá. Guarda, Senhor, a vida de cada um, meu Deus. Fortaleça, Senhor, a fé de cada um que está aqui, cada um que está assistindo online, cada um que vai assistir online. Meu Deus, guarda, Senhor, a mente, blinda a mente de cada um. E nos deixa, Senhor, nos permita, Senhor, entrar nesse lugar. Esse lugar de desprendimento, esse lugar, meu Deus, onde nada mais além de Ti importa, Senhor. Nada é mais importante além da Tua presença. Nós só queremos a Tua presença, é só a Tua presença que transforma. É só a Tua presença, meu Deus, que nos leva nesse lugar. É só a Tua presença, Senhor, que nos liberta, que liberta as mentes cativas. É só a Tua presença, Pai, que pode transformar vidas, que pode transformar situações. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pelo Teu ensino, muito obrigado pelos exemplos que o Senhor deixa na Bíblia, na Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor mostra o tempo inteiro que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que dependem totalmente do Senhor, aqueles que se colocam no lugar, meu Deus, de desprendimento, de dependência total do Senhor, aqueles, meu Deus, que oram simplesmente para Te perguntar qual roupa vestir, porque a sua opinião é importante na nossa vida. Meu Deus, eu falo de uma amizade com o Teu Espírito Santo. Eu falo de uma amizade, o Espírito Santo é uma pessoa. Eu falo da gente gastar tempo conversando, falando contigo, sorrindo contigo, chorando contigo, da gente abrir os nossos corações a Ti e dizer coisas que o Senhor já sabe, mas o Senhor espera ouvir da nossa boca, confissões que o Senhor espera que nós falemos para o Senhor. Nos ajude, meu Deus, porque nós sabemos que nesse lugar, assim como Isaías um dia confessou: eu sou um homem de lábios impuros, nós podemos confessar ao Senhor: Senhor, eu sou um homem de mente impura, eu sou um homem, meu Deus, de olhos impuros. Eu olho para o que eu não devia olhar, eu penso no que eu não devia pensar. Senhor, purifica a minha mente, guarda o meu coração. Senhor, blinda os meus olhos, para que os meus olhos sejam bons, Senhor, para que eu veja as pessoas como o Senhor vê, para que eu enxergue as situações como o Senhor enxerga. Tira, meu Deus, tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor, de nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço,
Eu te peço, Senhor, que cura, meu Deus, cada um que precisa de uma intervenção do Senhor. Cura-nos fisicamente, mentalmente, meu Deus, emocionalmente, psicologicamente. Cura, Senhor, a cada um que precisa de um toque do Senhor. Liberta, meu Deus, cada um que precisa. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem a verdade, o Senhor é a verdade. Conhecereis a verdade que nos liberta, a verdade que é do Senhor, a verdade que é o Senhor, para que nós possamos ter vida e abundância em todas as áreas, financeiramente, na saúde, na família, que nós possamos ser abundantes, que o Senhor esteja presente em todas as áreas da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Só a vida em Ti. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho que leva ao Pai, esse caminho é o Senhor. Só existe uma verdade, é o Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco todos os dias. Todos os dias de nossa vida, como o Senhor prometeu que estaria. O Senhor disse: eu subo aos céus, mas eu vos deixo o Espírito Santo. Permaneçam, nos ajude a permanecer naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Abençoe, meu Deus, abençoe essa casa, abençoe essa igreja, abençoe os pastores dessa casa, os líderes dessa casa. Dê a eles sabedoria e discernimento. Guarda, Senhor, guarda, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Guarda a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês nessa noite. Espero que o Senhor tenha falado. E quero chamar a Nicole para fazer uma oferta aqui. Nicole, o Juan vai colocar lá o QR Code, se alguém quiser ofertar. Amém. Vamos estar fazendo a oferta nesse momento. O que o Senhor colocar no seu coração de entregar a Ele, você pode vir aqui e fazer, colocar na frente. Não tem, tá? Pode colocar aqui no altar. Temos aqui os QR Codes, se você quiser usar. Mas vamos estar fazendo a oferta. Nada além de Ti, só quero a Ti, e nada mais, nada além de Ti. Amém. Vamos ficar de pé para encerrar o culto. Deus, queremos te agradecer, Pai, por este momento, o louvor, a palavra que o Senhor nos entregou. Senhor, eu peço que essa semente venha crescer dentro de nós, criar raízes, Pai, que venhamos realmente nos entregar, Pai, por completo, que o Senhor venha revelar para nós as áreas das nossas vidas que estamos segurando para trás, que não queremos entregar, Pai, que nós venhamos, Pai, ser um sacrifício vivo, Pai, todo dia, Senhor. Eu peço que o Senhor venha guardar cada família aqui, cada indivíduo representando família, Pai, nos leve para casa em paz, que nós venhamos ter uma noite de descanso, um fim de semana de descanso, Pai, em nome de Jesus, amém. E todos foram embora.